Boa noite, senhoras e senhores. Dando início a essa sessão solene, em comemoração ao Dia do Rotariano, essa Casa de Lei, doutor Ulisses Guimarães, sente-se honrado em prestar essa homenagem. Solicitamos a nova vereadora Thelma Gobi para que proceda a chamada dos vereadores que aqui se encontram para adentrarem ao plenário. Vereador Alessandro Bussola, que preside essa sessão. Solicito que adentre ao plenário o vereador José Roberto Martins Segala. E a vereadora Thelma Gobi, que irá secretariar essa sessão. Solicitamos a nova secretária que proceda a chamada das autoridades presentes para que desejarem tomarem assento no plenário. Tenente Coronel Marcelo Piaia de Camargo, chefe da 6ª CSM. Primeiro-tenente PM Robson Ferrari Dias Soares, representando a tenente-coronel Daniela Penasso Sela Santos, comandante interina do CPI 4. Primeiro-sargento Donizete Gonçalves Faria, representando o Tiro de Guerra de Bauru. Carlos Alberto Tojeiro Damiati, delegado regional do Cresce. Edenise de Carvalho Rodrigues Tabarose, representando o presidente da OAB Bauru, Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho. Senhor Murilo Marta Aiello, presidente da Legião Mirim de Bauru. Senhor Rafael Santana, diretor do departamento na Sagra, representando Levi Momesso, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Senhor Roberto Rufino, colunista do Jornal da Cidade. Solicitamos às novamente senhora secretária que precisa chamar as autoridades presentes para que adentre e assento ao plenário. Senhora Maria Lúcia Ranieri Previdelo, governadora assistente do Rotary Vitória Régia 2017 e 2018. Senhor João Batista Moreira, presidente do Rotary Bauru Norte. Senhor Luiz Antônio Caetano, presidente do Rotary Clube Terra Branca. Senhor Marcos José Santana, presidente do Rotary Clube Bauru. Senhora Deise Fonseca, presidente do Rotary Vitória Régia. Luiz Carlos Gonçalves, governador entre 2012 e 2013, do Rotary Clube Terra Branca, Distrito 4510. Senhor Luiz Carlos de Melo, governador Terra Branca, Bauru, 1993-1994.
Daniele Christian Cardoso Roá, representando o Rotary Vitória Régia. Lido, senhor presidente. Eu gostaria de convidar os demais presentes que se adentrasse, todos que estão aí na galeria, que se adentrasse até a devida sala. Solicito nesse momento ao nobre vereador José Roberto Martins Segala, à nobre vereadora Thelma Gobi, que conduza ao plenário o senhor Maurício de Agostinho Antônio, governador do distrito 4.510 do Rotary Internacional. Esta presidência lembra a todos os presentes que a sessão solene foi convocada em cumprimento à lei número 5.187, de 30 de setembro de 2004, em comemoração ao Dia do Rotariano. Todos em pé? Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Brasil de amor.
Neste momento, registramos as correspondências recebidas e justificando ausências. Recebemos as seguintes justificativas. O senhor Eric Fabres, presidente do DAI, vereador Milton Sardim, vereador Fábio Manfinato, vereador Manuel Lozila e vereador Marcos de Souza. Solicitamos neste momento, portanto, ao nobre vereador José Roberto Martins Segala, que proceda a entrega de moção de aplauso ao senhor Maurício de Agostinho Antônio. Solicito, neste momento, a nobre vereadora Thelma Gober para que faça a leitura da referida moção. Câmara Municipal de Bauru, moção 14/18. O Dia do Rotariano foi criado em Bauru em 2004, com inspiração na Lei Federal 6.843, de 1980, que instituiu o Dia Nacional do Rotary, comemorado no dia 23 de fevereiro. O Rotary é uma organização não governamental que presta serviços voluntários às comunidades, sendo esse trabalho reconhecido internacionalmente, promovendo o intercâmbio de jovens e incentivando a boa vontade entre as nações. Fundado por Paul Harris, em Chicago, em 23 de fevereiro de 1905, tem hoje representação em 218 países, com 545 distritos, dos quais se aglutinam a apreciável marca de 35.800 clubes ao redor do mundo, congregando mais de 1 milhão de sócios. Atualmente, no Brasil, são 54.000 rotarianos, 2.400 clubes e 38 distritos. Bauru pertence ao Distrito 4510, que aglutina 67 clubes em 38 cidades da região centro-oeste paulista, com quase 1.500 associados. Em Bauru são 6 clubes, com cerca de 150 associados. Rotary Clube de Bauru, Rotary Clube de Bauru Norte, Rotary Clube de Bauru Terra Branca, Rotary Clube de Bauru Parque das Nações, Rotary Clube de Bauru Aeroporto e Rotary Clube de Bauru Vitória Régia, esse último exclusivamente feminino. A vertiginosa expansão da filosofia rotária, entusiasmando essa imensa legião de voluntários pelo mundo, é a maior prova de acerto de Paul Harris ao fundar essa incrível organização. Baseados no tema do ano rotário 2017-2018, o Rotary faz a diferença. Parabenizamos os rotarianos que tanto se esforçam para trabalhar em prol da humanidade e principalmente da nossa comunidade, como o atual governador do Distrito 4510 do Rotary Bauru Internacional, Maurício de Agostinho Antônio. Cidadão dinâmico e atuante, Maurício reside há 52 anos em Bauru, prestando relevantes trabalhos ao longo de sua jornada profissional e rotária. Formado em Direito e Engenharia Civil, recebeu o título de meteorologista do CREA São Paulo, fez mestrado em Engenharia na USP São Carlos e doutorado na mesma área. O óculos foge um pouquinho. A letra está bem pequenininha. E doutorado na mesma área na Unesp Botucatu, perdão. Lecionou e aposentou-se como pesquisador da Unesp Bauru, onde foi vice-diretor e diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, IPMET. Foi também diretor do curso de Geografia da Unesp Ourinhos, quando trabalhou em sua implantação. Autor de diversos trabalhos técnicos científicos publicados no Brasil e no exterior.
Atualmente desenvolve atividades como perito e consultor nas áreas de engenharia e meteorologia. Como rotariano, é associado representativo do Rotary Club de Bauru, Terra Branca, desde 2003. No clube, ocupou funções administrativas e participou em comissões e subcomissões, além de ser nomeado presidente do Rotary Club no ano rotário 2013-14. No Distrito 4510, atuou como líder do intercâmbio de grupos de estudos, IGE, para o Distrito 5080, Canadá e Estados Unidos. Também foi governadora assistente e coordenadora adjunto do Programa de Intercâmbio Rotário da Amizade. Além disso, participou como líder de grupo Intercâmbios Rotários da Amizade na Alemanha, Índia e Itália. Recebeu com reconhecimento o companheiro Paul Harris, PH+2, e apresentou palestras em diversos clubes do Distrito 4510 sobre assuntos de sua especialidade profissional e temas rotários. É casado com a bauruense, advogada e também rotariana Silvia Maria de Genaro Castro Antônio e tem 5 filhos, Gabriel, Eduardo, Carolina, Ricardo e Marcelo. A exemplo do companheiro, Silvia também participa ativamente do movimento rotário. É associada representativa do Rotary Club de Piratininga e foi associada fundadora do Rotary Club de Bauru Vitória Régia, onde foi presidente. No Distrito 4510, foi governadora assistente e hoje coordena o Programa de Intercâmbio Rotário da Amizade. Também obteve o reconhecimento companheira Paul Harris, PH+6. Um casal empreendedor que, assim como os demais rotarianos abnegados, faz jus à missão que defende com muito ardor, servir ao próximo. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao senhor Maurício de Agostinho Antônio, governador do Distrito 4510, do Rotary Internacional, por sua inestimável atuação e pelo Dia do Rotariano, comemorado em 23 de fevereiro. Sala Benedito Moreira Pinto, em 26 de março de 2018, assinam vereador e presidente dessa casa, Alessandro Bussola, e o nobre vereador José Roberto Martins Segala. Fará uso da palavra nesse momento o nobre vereador José Roberto Martins Segala. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Alessandro Bussola, excelentíssima senhora vereadora Thelma Gobi, ilustres representantes militares aqui presentes, a quem agradecemos a honra da presença, excelentíssimo senhor governador Maurício de Agostinho Antônio e a todos os nossos queridos amigos rotarianos aqui presentes, cumprimento a todos. No início do mês de março, em contato telefônico com Maurício, expliquei que a casa teve um pouco de dificuldade de realizar essa sessão no próprio dia 23 de fevereiro, que seria o dia ideal por comemorarmos o nascimento dos Rotary Clubs. Não é simples organizar uma sessão como essa, o nosso calendário nos causa alguma dificuldade, e eu consultei a ele se até o final do mês de março estaria bom ainda de prestarmos essa homenagem. E ele me disse, para homenagear os Rotary Club, os Rotary Clubes de Bauru, qualquer data é oportuna. E então tentamos marcar para o final de março, mas aí coincidiu com a Semana Santa. E quis o destino que a data fosse hoje, uma data absolutamente histórica, uma data que ninguém mais vai esquecer. Nós vamos lembrar para o resto da vida que esta casa homenageou os Rotary Clubes de Bauru no dia em que o Brasil escreve uma nova página na sua história. No dia em que o Brasil começa de novo a existir, de fato e verdadeiramente, defendendo aqueles valores que todos nós aqui presentes, defendemos, da honestidade, das virtudes,
Hoje nós vimos a justiça se fazer, simpatizando ou não simpatizando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pouco vem ao caso. O que importa é o que foi feito, a aplicação da lei dentro do funcionamento regular da justiça e com a punição daquele que violou os preceitos legais, assim entendido pela justiça. Hoje, pela manhã, o governador entrou em contato aqui com a casa e todos conhecem, o Maurício sabem como ele é prudente, cauteloso, zeloso. Queria saber o teor do meu discurso. E eu disse, por quê? Não, ele quer saber porque ele não quer que fique igual dele. De repente, vocês vão falar a mesma coisa. E eu disse, tranquilize ele, porque não vai ter possibilidade dos nossos discursos serem iguais. Porque eu quero homenagear os Rotary Clubes de Bauru, falando da minha experiência pessoal como rotariano. Então, é impossível que o meu discurso fosse igual ao seu. Eu sou extremamente grato aos Rotary Clubes e ao Rotary Clube que me abrigou, que hoje não faz mais parte do grupo de Rotaries aqui de Bauru, que era o Rotary Clube Bauru Oeste. Eu ingressei no Rotary Clube 47 anos atrás, aos 23 anos de idade, novinho de tudo. E, no meu primeiro dia, eu sou de uma família criada pedindo bênção ao pai e à mãe, beijando a mão do avô e da avó, chamando a todas as pessoas de mais idade de senhor e de senhora. E, ao ingressar aos 23 anos no Rotary Clube Presidente, a primeira pessoa a quem eu fui apresentado, de cãs branquinhas, assim como o Maurício, mas de muito mais idade do que ele, porque já passava dos 75, eu me dirigi a ele chamando de senhor, e ele me repreendeu. E disse, aqui nós não nos tratamos por senhor. Aqui só temos um senhor e ele está no céu. Aqui nós somos todos iguais. E eu precisei ser advertido mais umas 3 ou 4 vezes, até perder aquele hábito familiar de chamar a todos de senhor e de senhora. E isso foi extraordinariamente importante na minha vida, Maurício. Porque eu estava começando a minha vida profissional. Naquela época, eu não sei se ainda é assim nos Rotaries, mas se ingressava conforme a categoria profissional que a gente tinha. E eu, então, como engenheiro recém-formado, começando como professor da faculdade de engenharia, montei uma empresa e tive que lidar com pessoas de muito mais idade, evidentemente. Em uma ocasião, fui apresentar um projeto na usina da Barra, em Barra Bonita, que ainda é uma das maiores do Brasil, mas que, na época, era absolutamente gigantesca. E, na reunião com a diretoria, com a presidência da usina da Barra, eu me dirigi ao presidente chamando-o pelo nome. E pensei comigo, eu sou igual a ele é presidente da usina da Barra, eu sou presidente da minha empresa. Eu só pude fazer isso porque eu aprendi isso no Rotary, que o respeito não está naquilo que a gente fala, o respeito está no como a gente fala e com quem a gente fala. Eu sempre fui respeitoso com todas as pessoas, muito embora chamando-as, muitas vezes, pelo nome ou por você. Hoje isso já se perdeu. Hoje a criança de 3, 4, 5 anos de idade já chama o pai de você, mas o faz com respeito. Mas não foi só isso que eu aprendi no Rotary Clube Murilo. Eu jamais vou esquecer da prova quádrupla.
porque eu pautei a minha vida por ela. Eu não pude permanecer no Rotary Club por muito tempo, embora tenha ficado alguns anos, porque, na minha jornada profissional, naquela época, a Faculdade de Engenharia era da Fundação Educacional, e não é como é a Unesp hoje, não é? Que se dá meia dúzia de aulas. Naquela época, eu dava 26 aulas por semana e mais 14 de permanência. E eu tinha um dia apenas da semana à noite livre, que era o dia que eu frequentava o Rotary Club. E aí eu recebi um convite para ir lecionar para os médicos em Botucatu, no curso de Medicina do Trabalho. E era uma ascensão profissional que eu não podia recusar. Naquela época, também tinha muita dificuldade, evidentemente, de fazer aquela compensação de faltas, porque eu não tinha nenhum dia livre. Então, a solução foi acabar saindo do Rotary Club. Mas o Rotary Club nunca saiu de dentro de mim. A prova quádrupla, nos dias de hoje, se fosse aplicada, nós não teríamos a situação que temos. Hoje, exatamente hoje, a coisa que mais nos assusta são aquilo que, em inglês, estão chamando de fake, que são as notícias que não são verdadeiras, as notícias falsas, que nós propagandeamos, que nós esparramamos aos ventos, e que, muitas vezes, por serem falsas e não serem verdadeiras, causam um mal impossível de ser reparado. Como já se disse, aquela história de soltar as plumas ao vento, você não as recolhe mais todas. Assim como você não apaga a mentira que foi divulgada e esparramada. E a primeira prova da prova quádrupla é: isto é verdade? Isto é verdade? Você está convencido, antes de falar ou antes de agir, se o que você está pensando, está falando ou está fazendo é a verdade? Se todos nós agíssemos assim, nós não causaríamos mal, porque a verdade é única. Não existe duas verdades, não existe meia verdade. Só existe a verdade, seja ela qual for. Ainda que nós neguemos a verdade, como alguns o fazem, ela é verdadeira. E como eu dizia quando fazia júri, embora não tendo absoluta certeza, porque só duas pessoas poderiam ter certeza nos casos de homicídio, o autor e Deus, porque o terceiro não poderia se manifestar, nós trabalhávamos com as provas recolhidas, e aí identificávamos aquilo que a gente chama de verdade. E acreditando, então, na verdade, agimos com justiça. Eu procurei pautar a minha vida assim. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo e com o que eu faço, porque o que eu falo e o que eu faço tem consequências, e eu tenho que responder por elas. E eu, então, cumprimento a todos os senhores, porque eu tenho certeza que os senhores e as senhoras aqui presentes agem assim, porque esse é um preceito fundamental e básico dos Rotary Clubs. É o respeito à prova quádrupla. Portanto, nesta noite, senhores rotarianos, sintam-se homenageados de fato. Esta casa reconhece, essa casa afirma que os senhores são homens de escola e mulheres valorosas da nossa sociedade. Se nós pudéssemos
e eu prometi para mim mesmo que eu não ia dizer isso, mas eu vou dizer, né? Se eu fosse o prefeito, eu não sou e não quero ser, eu não teria dúvida nenhuma em chamar os clubes de serviço para trabalhar comigo, para me ajudar a governar a cidade. Porque aqui está aquilo que a gente pode chamar de a nata da sociedade. Aqui estão homens e mulheres da melhor qualidade, voltados ao bem comum, preocupados o tempo todo em fazer o bem, em agir corretamente, em serem justos, como diz a prova quádrupla. Isso é justo para todos os interessados. Por isso, repito mais uma vez, isto não é uma homenagem meramente cumpridora de um preceito legal. Esta é uma homenagem sincera, e falo em meu nome e em nome do presidente. Esta é uma homenagem daqueles que reconhecem no trabalho dos senhores o mérito que precisaria e que deveria ser reconhecido por toda a sociedade. Que continuem assim, que os Rotary Clubes continuem nessa senda, que o trabalho de todos vocês seja esse, independente de reconhecimento ou não, continuem nesta senda do bem, voltados para transformar a nossa cidade, a nossa sociedade, numa cidade melhor, mais justa e uma sociedade mais fraterna e mais humana. Essa é a nossa homenagem aos Rotary Clubes. Na noite de hoje, eu e o presidente aproveitamos a oportunidade por oferecermos também uma moção de aplauso ao governador Maurício de Agostinho Antônio. O quarto governador aqui, saído de Bauru, primeiro o Melo, depois o Aloncinho, depois o Gonçalves, e agora o Maurício, que muito nos honra por representar Bauru na governança que nós sabemos de um distrito que tem uma extensão territorial bastante grande. Mas eu também, assim como falei em caráter pessoal dos Rotary Clubes, quero dizer a você, Maurício, que faço esta moção de aplauso a você porque você é merecedor dela. Você é um homem que, seguramente, nós podemos dizer, é um homem realizado. Você tem um histórico de vida que merece os cumprimentos de todos os que o conhecem, porque é impecável. E eu não estou falando isso porque você é o governador. Eu estou falando isso porque eu sou seu professor. Eu não sou tão velho assim, é que ele pinta o cabelo de branco. Mas foi meu aluno na faculdade de engenharia, então eu posso dizer que assisti a trajetória dele, porque tanto ele quanto eu nos aposentamos no mesmo lugar, a Fundação Educacional de Bauru. O Maurício começou lá, ajudando o Roberto Calheiros, naquilo que seria um embrião do Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Numa época em que a meteorologia era um significado de achismo, né, de chute. Mas eles já estavam ali trabalhando com os instrumentos e com os aparelhos e trazendo para Bauru o primeiro radar meteorológico que iria possibilitar, pelo seu uso, um benefício muito grande. E eu posso também dizer isso de cátedra, porque trabalhei no mesmo instituto, justamente fazendo os cálculos dos benefícios que eram advindos das informações meteorológicas que daqui saíam. Por exemplo, para os produtores rurais, que, sabedores de que uma tempestade se aproximava, podiam tomar cuidado com as suas plantações, com as colheitas que estavam em andamento.
E assim como na agricultura, em muitas outras áreas, as previsões meteorológicas se fizeram extremamente úteis e nos ajudam muito hoje. E o Maurício tem um dedo muito grande nisso, porque ele participou o tempo todo. Ele começou e aposentou-se lá. E não só por esse lado, também buscando mais conhecimento, assim como eu, sem deixar de gostar da engenharia, assim como eu, foi fazer direito, o que revela que não existe idade para o homem buscar conhecimento. Ele só cresce cada vez que se educa mais. E agora, o Maurício dá todo esse conhecimento, com toda a dedicação, à governança. E o benefício que disso resulta é sentido pelos senhores e pelas senhoras. É através dessa capacidade de trabalho que ele sempre teve, que eu tenho certeza que ele está marcando presença histórica na governança dos Rotary Clubs. Por isso, Maurício, aceite de coração desse humilde amigo, amigo do seu pai, amigo do seu irmão, portanto, amigo da sua família, o reconhecimento público da sua competência, da sua qualidade pessoal de ser humano, de homem probo, honesto, trabalhador e, acima de tudo, um homem de família. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Convidamos nesse momento o senhor Maurício de Agostinho Antônio a fazer uso da palavra. Bem, seguramente eu não faria nada parecido com essas palavras que você nos brindou. Muito obrigado, Segalo. Excelentíssimo vereador Sandro Bussola, presidente da Câmara Municipal de Bauru, excelentíssimo vereador Zé Roberto Segala, em nome de quem saúdo os demais vereadores da casa, senhor tenente-coronel, em nome de quem saúdo os militares presentes, meu companheiro governador Luiz Carlos de Mello, neste ato representando o Colégio de Governadores do Distrito 4.510, minha cara governadora assistente Maria Lúcia, representando os governadores assistentes dessa gestão 17-18, presidente Luiz Antônio Caetano, do Rotary Clube de Bauru, Terra Branca, em nome de quem eu cumprimento os demais presidentes de Rotary Clubes de Bauru. Minha esposa Silvia, rotariana de Piratininga, em nome de quem eu saúdo os rotarianos presentes todos. Prezado senhor Roberto Rufino, em nome de quem cumprimento os profissionais da imprensa, servidores desta casa, visitantes, amigos, convidados. Uma boa noite. O Rotary de Bauru comemora os 113 anos de Rotary Internacional. Nós agradecemos à Câmara Municipal de Bauru por essa homenagem hoje prestada ao Rotary e aos rotarianos. Eu falo em nome dos quase 150 rotarianos ativos que nós temos em 6 Rotary Clubes,
já mencionados. Eu sou associado representativo do Rotary Club de Bauru, Terra Branca. Já mencionada também, a nossa história, a história da nossa organização, ela se iniciou em 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, com o advogado Paul Harris e mais 3 amigos, com a proposta de um plano muito simples de cooperação mútua e amizade. Nas reuniões que se seguiram àquela, novos amigos se juntaram àquele grupo inicial. Na terceira reunião, ocorrida um mês depois, em 23 de março, já eram 15 os companheiros, e eles escolheram um nome para esse grupo, adotando a proposta que Paul Harris fez, como Rotary, em função do rodízio que se fazia nos locais das reuniões. Nessa data também foi escolhida a primeira diretoria daquele grupo. Em dezembro daquele mesmo ano, 1905, já tinham 35 membros participando dos encontros, quando decidiram adotar a roda como símbolo do grupo, já sob o formato de um clube de companheirismo. Em 1907, o Rotary Club de Chicago, tendo como presidente Paul Harris, com 80 associados, fez seus 2 primeiros projetos de serviços à comunidade. A construção de 2 sanitários públicos no centro de Chicago, concluídos em 1906 e usados até 1959, que custaram $20 mil. E o segundo projeto foi a aquisição de um cavalo para um jovem médico do subúrbio de Chicago, que pudesse atender os seus pacientes, no valor de $150. O meio de transporte que ele usava tinha sido furtado. Nos anos que se seguiram, os Rotary Clubs se expandiram pelos Estados Unidos. As principais cidades americanas passaram a dispor de seus próprios Rotary Clubs, mantendo ainda a proposta inicial de cooperação mútua e amizade entre os companheiros associados. No ano de 1910, foi realizada a primeira convenção do Rotary, em Chicago, e aí criada a Associação Nacional de Rotary Clubs da América. Na época, o Paul Harris foi o presidente dessa associação nacional, e o secretário foi um amigo dele chamado Chess Perry. Nessa convenção, no discurso de encerramento, foi dita uma das máximas que o Rotary adotou e oficializou: mais se beneficia quem melhor serve. Estava, então, consolidada a disposição de servir, hoje fundamental aos rotarianos. O secretário dessa Associação Nacional de Rotary Clubs, Chess Perry, ele atuou como secretário durante 32 anos. Nunca quis ser presidente. Quando ele iniciou, em 1910, tinham 16 clubes. Quando ele deixou a secretaria, em 1942, eram 5.058 clubes, com 211 mil associados em 74 países. A Associação Nacional passou a ser chamada Associação Internacional de Rotary Clubs, em 1912, e passou a Rotary Internacional, quando já existiam 44 clubes em 5 países. Em 1917, sob a presidência de Art Klump, foi criada a Fundação Rotária. Hoje, a principal responsável pelo financiamento dos projetos e ações do Rotary. Os anos 1920 foram os que apresentaram a maior expansão de Rotary Clubs. Foram mais de 1.000 clubes em 50 novos países. Nessa década, o Rotary nomeou alguns rotarianos como embaixadores em diversos continentes. Eles viajavam a diferentes países e fundavam o Rotary Clubs. Um desses embaixadores
representando o Rotary Internacional em 47 países, o americano Jim Roth fundou 162 Rotary Clubs, sendo 82 no Brasil. 6 desses clubes foram fundados no hoje Distrito 4.510. Bauru, o primeiro deles, em 1936. Marília, Paraguaçu Paulista, Presidente Prudente, Assis e Garça. Assim, então, começou a história do Rotary em Bauru, com o Rotary Clube de Bauru, carinhosamente chamado de Bauruzão, que foi responsável pela fundação de inúmeros Rotary Clubes no estado de São Paulo e no estado de Mato Grosso. O Rotary se expandiu no mundo, estando presente, servindo as comunidades hoje em 215 países e regiões geográficas, organizados em 545 distritos iguais aos nossos, dos quais o 4510, a qual pertencem os nossos Rotary Clubs, é um deles. São mais de 1.250.000 associados no mundo. Ainda hoje, como no início do Rotary em 1905, muitos de nós buscamos o mesmo que os nossos pioneiros: contatos profissionais, amizade e companheirismo. Um lugar para se sentir em casa. O Rotary de hoje nos faz sentir em casa em qualquer clube, em qualquer país, naquele com as mais diversas línguas e etnias, em todos os lugares em que a nossa organização esteja presente. O Rotary conecta todos de uma forma que Paul Harris e seus amigos nunca poderiam imaginar. Alguns de nós pudemos experimentar e vivenciar essa experiência. Podemos ir a qualquer lugar do mundo onde exista um Rotary Club e sentir-se em casa, não importando a cor da pele dos associados ou a língua que está sendo falada. Nesses 113 anos, o Rotary mudou a vida de um sem número de pessoas que nós não conseguimos calcular, graças à ação de seus projetos e trabalhos nas comunidades atendidas. Nos tornamos uma organização forte que acolhe mulheres e homens de todas as origens e etnias e que tem o propósito de servir, refletido em nosso lema principal: dar de si antes de pensar em si. Nós somos uma organização que pode mudar o mundo, e já o fez, graças ao trabalho para erradicar a poliomielite. Quando o programa de combate à polio se iniciou, de forma maciça, eram registrados anualmente 350.000 novos casos no mundo. Neste ano de 2018, até hoje, temos o registro de 3 casos. Estamos muito próximos de não ver mais novos casos registrados de pólio. Atualmente, o Rotary implementa no mundo todo projetos e programas comunitários que procuram sanar muitos dos problemas críticos da atualidade. Entre eles, os ditos nas suas 6 áreas de enfoque, concentrados na saúde, água, desenvolvimento e educação. Todas elas voltadas para a busca da paz e a compreensão nas comunidades. Além disso, um dos focos principais do Rotary é o trabalho voltado para a formação de jovens, através dos programas de Rotaract, Interact, os intercâmbios internacionais de jovens, o RILA, Prêmio Rotário para a Juventude, procurando focalizar os desafios enfrentados pela juventude de hoje. Nós não sabemos o que o futuro reserva ao Rotary. Devemos continuar nos baseando nos fundamentos que foram propostos por Paul Harris: criar e estabelecer laços de amizade, companheirismo e voluntariado, para que todos nós juntos possamos mostrar que o Rotary faz a diferença. Celebremos Rotary. Parabéns a todos. Muito obrigado. Ao encerrarmos essa sessão solene pelo Dia do Rotariano, externamos ao Rotary Internacional
na pessoa dos rotarianos, o nosso mais profundo respeito pelos relevantes serviços que prestam à comunidade. E agradecemos a presença de todos e damos por encerrado a referida sessão.